No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós estamos diante de um texto bíblico. Ao ler essa parte da Escritura, aprendemos aqui que tudo em Deus tem princípios. Em Deus, todas as coisas que Ele faz tem um começo, tem um tempo, tem um sentido, aonde vai se chegar aquilo no qual Ele quer nos ensinar. Então, o João, sabendo dessa lição bíblica, no qual ele aprendeu no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ele aprendeu que antes de todas as coisas, Jesus já existia. E Jesus existindo antes de todas as coisas, significa também que no princípio o Verbo, que era Deus e que estava com Deus, ele participou ativamente do início de todas as coisas nas quais Deus criara. Então, antes dos céus, terra, mar, universo existir, Jesus já existia. É interessante saber que muitas pessoas não compreendem isso, que Jesus já era antes de todas as coisas. Jesus já era antes do sol, da lua, das estrelas, do mar, das galáxias, do planeta. Por que Jesus era antes de tudo isso? Porque Jesus é Deus. Jesus participou de tudo. Então, para nós ter um texto de maior comprovação, compreensão, para que você que está aí do outro lado me ouvindo, eu quero ler aqui um versículo em Provérbios, capítulo 8, verso 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas. Deus possuiu quem? A sabedoria. Mas quem é essa sabedoria? Essa sabedoria aqui é Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus. Como Jesus é a sabedoria de Deus, ele foi possuído desde o princípio. Tem um versículo aqui ainda mais interessante, no verso 30 do capítulo 8 de Provérbios, diz: eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então, a delícia de Deus é o Cristo. A delícia de Deus é essa sabedoria que Deus se delicia no seu Filho. Deus se delicia em Jesus para ensinar a nós que o Verbo que estava, que é desde o princípio, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Esse Verbo do princípio é Jesus. Esse Verbo aqui, quando você lê pela primeira vez, você pensa que é verba, você pensa que é dinheiro. Não, a palavra verbo aí significa, o sentido dessa expressão é palavra, formar tudo da onde não existe nada, mas com o poder da palavra em ação. Então, se nós existimos hoje, é porque o Verbo existiu. Se estamos hoje aqui, é porque o Verbo, que é Jesus, já esteve. Esse planeta que nós estamos pisados em cima, essa terra, esse cosmos no qual nós estamos, ele está firmado sobre as águas, como está escrito no Salmo 24, que Deus firmou todas essas coisas sobre as águas. E eu quero que você, que está aí do outro lado, saiba disso.